Meus amores, já deu um bom dia. Agora eu vou ler em Mateus, vou soltar o sonho e vou ler em Mateus. Glória a Deus. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação de vida. As pessoas querem ir pro céu. Eu vou pro céu. De qualquer jeito, de qualquer forma, vai não. É impossível vocês herdar o reino do céu se vocês não ajeitar a vereda de vocês. É impossível. Não há possibilidade, como eu fiz o primeiro vídeo para vocês, de vocês herdar o reino do céu sem você estar caminhando com Jesus, fazendo a vontade do nosso Pai. Não há. Pronto. Meus amores, olha, eu vou ler pra vocês aqui Mateus 24, que é sobre o quê? O sonho que eu vou soltar pra vocês. Eu sonhei, eu vou soltar logo o sonho pra vocês, vou soltar Mateus 24 e os sinais da segunda vinda, os sinais da segunda vinda de Jesus. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E o lado direito dele assim tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. É o exército de Jesus, né? Como ele diz, eu sou o Senhor dos exércitos, né? Então, igualzinho eu vi Jesus, vocês estão prestes a ver Jesus. Jesus está prestes a se revelar para toda a humanidade. E todas as tribos da terra vão se lamentar, igual está escrito. Deixa eu continuar falando o sonho. Meus amores, quando eu vi Jesus em cima das nuvens, eu vi Jesus completo. Os pés, a cabeça, os pés eu não vi porque estava em cima das nuvens. Mas eu vi ele completinho, entendeu? Só não os pezinhos dele, né? Depois, em outro sonho, ele me mostrou as sandáliazinhas dele, né? Depois me mostrou os pés também. Jesus é maravilhoso. Eu amo meu Galileu, né? Meu Salvador, né, meus amores? Ó. Meus amores, olha. Eu vou começar o sonho do começo, ó. Eu estava no pé da minha porta, quando eu olhei pro céu, eu avistei Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Meus amores, como eu falei pra vocês, eu vi ele completo, os pés, a cabeça, e vi do lado direito dele uma carreira imensa de anjos. Quando eu tirei a vista de Jesus e dos anjos, eu olhei pra terra, eu já não estava dentro da minha casa, já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com a rachadura aberta. E quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Eu vi aquelas pessoas, né? Indo ao encontro dele, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, meu Deus, essa visão é algo que ainda vai acontecer. E eu vou ter que falar para o povo, alertar o povo que Jesus está voltando. Foi isso? A primeira coisa que passou na minha cabeça. Aí, meus amores, eu falei, primeiro que eu falei foi pra minha família. A minha família ficou meio assim, né, achando esquisito, né? Aí eu peguei e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou guardar pra mim. E eu guardei durante 4 anos. Vocês já imaginaram se durante esse tempo Jesus tivesse vindo? Se Jesus tivesse vindo durante esse tempo, podia ter certeza que eu não tinha salvação, não. Por quê? Porque eu deixei de fazer algo que ele me pediu. Também eu não entendia, né, meus amores? Quando eu li no livro de Jeremias 23 e o versículo 28, que eu vi que Jesus disse assim, o profeta que tem um sonho contra o sonho, eu me arrependi muito por eu ter guardado e me arrependi muito por eu não ter soltado e ter falado para vocês que Jesus estava voltando. Quando eu comecei a soltar na internet, Jesus continua aparecendo para mim. Assim, eu contando na internet, Jesus aparecendo para mim em sonho, e me mostrando as coisas que estava escrito nas Santas Escrituras para me soltar para vocês. E Jesus só fala que dá a volta dele. Vocês já prestaram atenção? Não tem um versículo que Jesus não fale com vocês, seja de arrependimento, falando dos sinais da vinda dele. Então, meus amores, por quê? Porque Jesus quer arrependimento da humanidade. Jesus quer o que? Transformação de vida. Quando Jesus diz assim, ó, esteja preparado, cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias, Jesus quer que quando ele venha, você esteja preparado. Não você vá se arrepender naquele momento e voltar para ele, não. Jesus não quer isso, não. Jesus quer chegar, encontrar nós preparados para ir com ele. Entendeu? Ó. Agora eu vou soltar o versículo. Eu vou soltar a parábola inteira.
E logo depois, meus amores, tem que encostar um pouquinho. Glória a Deus. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo como vai ser o sinal da vinda de Jesus? Você está vendo porque que eu sempre falo com vocês o sonho e falo as Santas Escrituras? Porque já está escrito. Quando Jesus vir pegar vocês de surpresa, mas Jesus avisou. Jesus sempre vai levantar a gente assim, de fazer algo assim grandioso na face da terra para falar com vocês. No tempo que o mundo ia acabar com um dilúvio, como tem escrito nas Escrituras, Deus levantou Noé para não pegar aquele povo desprevenido, para dar uma oportunidade a ele. Igualzinho Jesus está dando oportunidade a vocês agora. Jesus está dando oportunidade a vocês agora. De quê? De arrependimento. De quê? De mudança de vida. De quê? Para que vocês se voltem para ele, entendeu? Continuando, ó. Então, preste atenção que esse detalhe tem os detalhes do meu sonho, ó. Da visão que Jesus me concedeu, ó. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Tá vendo? Igualzinho eu falei pra vocês que eu vi Jesus em cima das nuvens junto com o exército. Pois tá aí, ó. Tá escrito nas Santas Escrituras. Se vocês tiverem dúvida, eu não posso fazer nada, né? Mas o que Jesus está mandando fazer, eu tô fazendo. Jesus só quer que a gente pregue. Vocês escutando, para ele é o bastante. Porque quando vocês quiserem se justificar perante a ele, você vai dizer, não, eu levantei gente na terra. E eles falaram abertamente com vocês sobre o meu dia, sobre a minha vinda. E vocês não deram ouvido, entendeu aí? Olha a gravidade que vocês estão correndo, entendeu? Ó, vou repetir de novo. E outra coisa, por que está escrito aqui que vocês vão se lamentar? Todas as tribos da terra vão se lamentar? Todo o povo da terra vai se lamentar. Por quê? Porque vocês escutaram a palavra de Deus. Ele disse que só viria quando todo mundo tivesse ouvido a palavra de Deus. Aí ele viria. Vocês sabem por que Jesus disse isso? Para não ter vocês por inocente. Toda pessoa sabe que Jesus veio ao mundo e morreu por nós. Agora, se vocês não recebem a salvação, Jesus não vai te obrigar, não. Tu querer a tua salvação, não. Aqui, eu prestei atenção. Aqui nessa terra, nós vimos para cá para fazer uma escolha para onde nós queremos viver para toda a eternidade. E é verdade. Examina as Santas Escrituras que tu vai entender. O outro caminho, que aqui nas Santas Escrituras tem dois caminhos. O caminho estreito, que é com Jesus, e o caminho largo, que é o caminho do abismo, onde está o diabo e os seus anjos. Ninguém quer ir para lá, mas ninguém caminha com Jesus. Todo mundo quer ir para o céu fazendo as coisas que agradam o demônio, que agradam o inimigo das nossas almas. E faz tudo que desagrada a Jesus. Mas eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Jesus é obrigado a me levar para o céu. Não, Jesus não é obrigado a levar ninguém para o céu. A gente tem que se santificar para subirmos para o céu com Ele. Entendeu? Deus é santo, Jesus é santo. E Ele exige santidade da nossa parte. Entendeu? Ai, eu não faço nada de errado. Eu vou para o céu. Só a gente falar isso já é um orgulho perante a Ele, quem deu a vida por nós. Entendeu? Bora lá, né? Ó. E Ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo? Glória a Deus, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Você está vendo aí? Quando? Então, igualmente, quando vede todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Você está vendo?
Quando vocês verem essas coisas aqui, Jesus já está voltando, vocês prestem atenção. Parece que vai ser 3 dias de escuridão, mas no primeiro dia Jesus se manifesta. Porque quando o céu estiver todo escuro, vocês vão olhar para o céu e lá vocês vão ver ele, entendeu? Vocês prestem atenção, Jesus está prestes a fazer isso na face da terra, com toda a humanidade. Aqui pode estar de dia, lá em outro canto pode estar à noite, entendeu? Então aqui pode estar de noite, lá em outro canto está de dia. Mas tudo que Jesus fala, Jesus cumpre, e ao pé da letra, entendeu? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Primeira coisa que Jesus está dizendo aqui no versículo 34, Jesus está dizendo que não se passará essa geração sem que tudo isso aconteça, sem chegar a consumação desse mundo, entendeu? E aqui no versículo último dessa parábola, Jesus está afirmando que passa o céu, passa a terra, mas tudo que ele deixou escrito vai se cumprir, entendeu? E terminei essa parábola, agora eu vou para o livro do Apocalipse para vocês verem como vai ser o dia da vinda de Jesus. E ainda tem em outro canto a passagem da vinda de Jesus. Eu vou soltar para vocês agora. Mesmo que são os livros, que eu também vou pesquisar junto contigo para mim ler. Bora lá, meus amores, bora lá. Oh, Deus amado, caiu, glória a Deus. Marquei algo importante. Meus amores, porque quando eu coloco água, porque eu ainda tô lendo, sabe? Pronto, meus amores, já tá em cima. Ui, já tá em cima. Ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e o sol tornou-se negro, como saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Meus amores, vocês prestem bem atenção. Isso aqui vai acontecer igualmente nunca aconteceu. Isso aqui vai ser o que? Um acontecimento mundial. Entendeu? Porque muitas pessoas acham, muitas pessoas eu presto atenção, fica falando que o arrebatamento já veio. O sol já escureceu para toda a humanidade? Não. A lua já se tornou da cor de sangue? Igualmente está escrito? Não. No dia que acontecer isso aqui, isso vai ser mundial. Eu vou continuar aqui o versículo. Quando o sol se enrolar, como fala nesse versículo do Apocalipse, isso também vai ser mundial. O céu se enrolando. Vocês acham que vai ser só para um país? Não, meus amores, vai ser mundial. Presta bem atenção. Ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Vocês viram aí? Ele vai fazer o quê? O céu vai se retirar do lugar. Vocês acham? O céu se retirando de lugar, vocês acham que vai estar normal? As ilhas se mudando de canto, as montanhas se mudando de canto, como tem escrito aqui, vocês acham que vai ser um dia normal? Nada normal. Vocês vão procurar canto para se esconder, para fugir. Bora lá. E os reis da terra, os grandes, os poderosos, os tribos, os pobres, e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Você está vendo aí? As pessoas vão ficar apavoradas com tudo que vai acontecer e elas vão se esconder, vão procurar canto para se refugiar. De quem? Eu vou continuar, não parei não. E diziam
aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado no sobre assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo aí? Por quê? Porque tiveram chance. Por quê? Porque tiveram oportunidade. Mas não quiseram. A palavra de Deus, muitas pessoas estão com ela na mão. Muitas pessoas estão lendo a palavra de Deus. Mas põe em prática, jamais. Elas, não sei se elas sentem vergonha de Jesus ou se elas sentem vergonha da palavra de Deus, só que colocar em prática não colocar não. Eles conhecem a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse que essas pessoas que conhecem a palavra de Deus e o que não querem fazer por onde ser salvo, essas pessoas, é difícil elas herdar o reino do céu. Por quê? Porque tem a palavra de Deus, conhece, mas não pratica. A pior coisa, meus irmãos, eu peguei um versículo, já falando sobre esse assunto que eu estou falando com você. A pior coisa é nós conhecer a palavra de Deus e não pôr ela em prática. O que adianta você ler um livro desse inteiro e não colocar em prática? Conhece Deus, conhece Jesus. Primeiro, conhece o nosso Pai. Segundo, conhece o Filho dele. Terceiro, conhece o Espírito Santo. Conhece a Bíblia, conhece as Santas Escrituras. Mas não o que? Não pratica. Não faz o que? Não põe em prática. O que serve? Não vai te servir de nada. O que as pessoas estão fazendo nas igrejas? Rituais. Rituais. O pastor de vocês saiu do templo e vocês nem deram definição. Por causa de quê? Meus amores, eu peguei um vídeo e é verdade, tem escrito nas Santas Escrituras que Jesus, ele está ali no meio guiando as ovelhas, guiando. Quando começa a se afastar dele, ele sai do templo. O Espírito Santo sai e ali fica o que? Só a congregação ó, em redor. O ritual que vocês fazem, pensando que Jesus está ali por perto, presente. Deixa que ele fugiu, não. Deixa que vocês afastaram ele com o que? Com as atitudes. Me diz uma coisa. Lá em Israel tinha a glória do nosso Pai. Tinha o poder dele, tinha o manifesto dele. Por que ele saiu do templo? A glória dele. Por que a glória e ele saiu do templo? Por quê? Por causa de quê? Das idolatrias. Por causa de quê? Por causa da falta de obediência. Tudo isso começou lá no Jardim do Éden e até no dia de hoje não pararam. É cada vez mais pior. O templo que foi construído como sacrifício de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, com o Filho do Deus Altíssimo. O que foi que fizeram com o sacrifício dele? Colocaram no chão. A Igreja Católica colocou o quê? O sacrifício de Jesus no chão. E ainda pisa por cima. Ele não fala isso não. É verdade que nós estamos fazendo. Então, a imagem dele está pregada lá na parede, lá em cima. Mas o sacrifício dele está por terra. O nome dele vocês estão pisando em cima. Mesmo ter certeza, mesmo se é verdade. Lê as Santas Escrituras. Primeiro, eu vou abrir os olhos de vocês. Como é que vocês não estão pisando no nome de Jesus? Se Jesus, assim, nas Santas Escrituras fala completamente de ídolo. E vocês o quê? Tem uma idolatria medonha por ídolo. Entendeu? A mãe de Maria, a mãe de Jesus, a Ave Maria, a mãe de Jesus, a Maria. Ou a Maria não, a Maria, mãe de Jesus. Ela teve um grande propósito na vida dela, que é o quê? O sacrifício, ter trazido o que? Nossa salvação ao mundo. Os profetas teve também, igualmente ela, de trazer o quê? De levar o ID de Jesus. Eles tiveram uma grande responsabilidade, igual Maria teve. Maria teve de trazer Jesus. Os discípulos tiveram, Jesus teve de trazer a nossa salvação. Os discípulos tiveram de levar o ID de Jesus. E nós o quê? Do mesmo jeito. Mas nem por isso nós devemos honrar, nem por isso nós devemos ser o quê? Honrados nessa terra. Entendeu? Quem deve nos honrar é aquele que está no céu. Jesus é o único, é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, é o único que deve receber o quê? Adoração,
dentro do templo. É Deus e Jesus, entendeu? O único que deve o quê? A gente se curvar e cantar e adorar e abrir a boca para Ele. Aí as pessoas estão sendo enganadas nesses templos. Uns só pensam em riqueza. Só fala em prosperidade, prosperidade, e o que? A alma de vocês, nada. A salvação de vocês, nada. O que importa para eles são riqueza. É o que importa para vocês é riqueza ou é a salvação da alma de vocês? É aqui? É só uma passagem, que vocês vêm para a terra para fazer escolha. Vocês prestaram atenção, não? Que nós viemos para essa terra para fazer escolha e muitas pessoas devem nessa terra sem fazer escolha. E quando sai dela, para onde é que vocês estão indo? Na Bíblia só fala que há dois caminhos. Um para o céu e o outro para o abismo. Qual é o caminho que vocês estão seguindo? Para onde é que vocês estão jogando a alma de vocês? Meus amores, olha. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus está falando que a gente tem que nascer de novo. Jesus falou isso com outra passagem nas Santas Escrituras. É impossível a gente herdar o reino dos céus se a gente não nascer de novo. A homem chegou e disse assim para Jesus, Senhor, é possível a gente entrar no ventre da nossa mãe e nascer de novo? Para vocês verem. Olha a inocência de muitas pessoas, entendeu? Jesus disse que não, a gente tem que nascer o quê? Do batismo, que é arrependimento de pecado. E nascer de quê? Transformação de espírito, ser um novo que espírito. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Entendeu, meus amores? Espero que eu tenha explicado, né? Meus amores, olha, deixa eu ler aqui o último versículo, que eu não li. Ele é o mais, quer dizer, todos eles são importantes, que está falando que é o sinal da vinda de Jesus. Mas preste atenção que eu li ali, e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um tremor de terra. Você está vendo? Um grande tremor de terra. Deixa eu ler de novo, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Esse tremor de terra, ele vai ser mundial. Esse tremor de terra, ele vai ser mundial. Jesus está direto alertando vocês que está voltando. Jesus está às portas. Vou ler o último versículo. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá suportar isso que está por vir, a ira dele? Ninguém. Então, entreguei essa passagem para vocês. Agora eu vou para outro. Meus amores, obrigada. Vocês estão vendo? Chega a mudar a voz. O dia da vinda de Jesus, eu vou soltar outro sonho aqui, vou soltar o versículo, para vocês verem o dia da vinda de Jesus. Agora aqui, tá falando do dia da vinda dele. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, e dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Você está vendo? É esses dias que vão ter na terra. De quê? De escuridão, de treva. Jesus já deixou escrito. Tá faltando o quê? Só se cumprir. E não tá longe não. Tá bem pertinho. Vou ler mais algo para vocês. O último versículo. Aí vou soltar o sonho. Dia de
trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Você está vendo? Essas cidades que são fortificadas são as cidades medonhas. Então, vai ser o que? Angustiante para ela, como tem escrito, ó. Dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço. Tudo isso nesse dia da vinda de Jesus. Muitas pessoas acham, tá tudo normal. Não, meus amores. Isso vai o quê? Deus vai requerer, desde o primeiro sangue de Abel, que foi derramado, após a fundação do mundo, Deus vai requerer daqueles crimes até o crime que estão cometendo com os fiéis até nos dias de hoje, nessa nossa geração. Ele vai requerer. Vocês acham que vai ser assim? Tem que ler mais as Santas Escrituras. As almas de vocês... Ó, tem muita gente que teme a morte. Mas quem conhece a palavra de Deus não teme a morte. Você sabe por que as pessoas não temem a morte? As pessoas que conhecem a palavra de Deus? Porque sabem que ela é o quê? É a comunhão que nós temos com Jesus. É a redenção. Entendeu? Aqui nós viemos para a Terra só para fazer uma escolha, como eu já falei para vocês. Aqui vocês vêm para a Terra para fazer uma escolha, aonde vocês querem viver por toda a eternidade. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas no que? Conhece Jesus, conhece as Santas Escrituras, mas não. Muitos não praticam, muitos não querem saber. E sem o que? Saber, todo mundo teme a morte. Mas não teme a palavra de Deus. Todo mundo tem medo da morte, mas não tem medo de Deus. Entendeu? Nem tem medo tão pouco do juízo dele. Fica esperando sem se converter, sem estar caminhando com ele. A gente vê, a gente sai no meio da rua. Uma pessoa que entende a palavra de Deus sai no meio da rua, que vocês vão ver. Que elas ficam o quê? Elas não aguardam Jesus. Elas esperam que tudo acontecer, menos Jesus vir. E Jesus vem. Isso aí eu garanto a vocês. Do jeito que eu vi Jesus, vocês estão prestes a ver Jesus. E não vai custar muito não. Nós somos a última geração que o quê? Que está falando as Santas Escrituras. Quando Israel floresceu, Israel não floresceu? Quando a gente vê Israel florescendo, então não passará essa geração. E Jesus afirmou naquele primeiro livro de Mateus que eu li para vocês, que o que? Não passaria essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. E para o quê? Que a palavra de Jesus se cumpra, tem que acontecer tudo nessa geração. Igualmente ele falou. Por que tanto receio com as palavras de Deus, com os ensinamentos de Jesus? Por isso que Jesus disse que a vinda dele seria igual no tempo do dilúvio. Por quê? Porque vocês estão o quê? Vocês sabem que Jesus vem, mas vocês não esperam por ele. Como Jesus mesmo disse, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Para quê? Para quando ele vier, ele levar nós para o reino do céu, não para o tormento, porque nas Santas Escrituras tem uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Por isso que eu digo, prestai atenção para onde é que vocês estão colocando a alma de vocês, se é para a vida eterna ou se é para o tormento eterno, como tem escrito. Eu posso até ler para vocês, como eu já li aqui, vou ler para vocês. Foi mesmo em cima, Jesus. Jesus é muito maravilhoso. Eu já falei para vocês, quando eu tô fazendo os vídeos, eu nunca tô só, porque ele já apareceu para mim em sonho, dizendo que tava o quê? Pregando o evangelho junto comigo. Eu vou desacreditar em Jesus jamais. Eu confio em Jesus com a minha alma, entendeu? Aqui tudo é dele, do primeiro fio de cabelo até o último, entendeu? O que tu quer dizer mesmo? Tô dizendo que eu sou completamente dele. A alma, os pensamentos, o espírito, tudo. Se eu dedicar ele é dele, entendeu? Por quê? Porque Jesus me comprou com preço de sangue. Quando uma pessoa compra alguma coisa, não é sua não? Então, se ele me comprou, eu sou dele. Bora lá? O que eu li? O que eu falei pra vocês, né? Quer dizer, tá dando coceira no meu nariz, meus irmãos. Ó, então dirá também aos que estiver à sua esquerda, apartar vós de mim.
maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui vão escutar da boca de Jesus. Por quê? Porque escutar a palavra de Deus e não colocar em prática. Por quê? Por que vão escutar isso? Esse reino não, né? Apartar-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que isso aqui está preparado? Porque eles desobedeceram a Deus, quiseram ser mais do que Deus. Deus fez um canto para ele, já sabendo, Deus já vendo tudo, conhecendo o nosso futuro. Deus fez para ele, não foi para o ser humano, não. As pessoas vão para lá por desobediência, igual desobedeceram lá no Jardim do Éden, entendeu? Só que Jesus veio e redimiu nós. Se nós caminharmos na palavra dele, chegaremos lá. Deixa eu ler para vocês o que eu falei. Versículo 46, ó. Mateus, aquele lá que eu li para vocês, falando no dia de Jesus, é Sofonias 1, e versículo 14, 15 e 16. E sobre o que? Sobre as pessoas sair dessa terra, fazer os seus passaportes, né? Que para mim são passaportes. Você vê aqui, você sabe que vai voltar, né? Só que ninguém quer ir. Todo mundo tem pavor da morte, mas sabendo que vai. E aqui nós viemos para cá só para fazer uma escolha. Continuando, ó. E irão este para o tormento eterno. Olha o que Jesus deixou escrito aqui, ó. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Você está vendo? Uns para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Mesmo quem são esses que vão para a vida eterna? Os que obedecem a Deus que está no céu. Primeiro, quais são os que vão para o abismo? Aqueles que desobedecem a Deus. Porque Deus é o quê? Deus é digno de quê? De honra e de respeito por Ele ter criado todas as coisas, nunca ter deixado faltar nada para nós. O feijão, o arroz, o macarrão, a carne, tudo foi provido por Ele. Nada disso nós teríamos se Ele tivesse só colocado nós no mundo, mas não, Ele colocou, ainda fez o que? Pôs tudo a nós, ainda deu entendimento e sabedoria. Muitas coisas vocês têm entendimento e sabedoria, foi dado por Ele, entendeu? Continuando, mais um. Ó, o versículo 45. Então lhe respondeu, dizendo: em verdade vos digo que todo a um destes pequenininhos o fizeste a mim. Entendeu, meus amores? Glória a Deus. Meus amores, agora bora para outro canto, que eu vou falar para vocês dos dois caminhos. Deixa eu ver aqui, acho que tá por aqui, deixa eu ver. Pronto. Ó. Entrai pela Mateus 7 e o versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, muita humanidade caminha por esse caminho. É um caminho largo, espaçoso. As pessoas fazem tudo que quer, tudo que gosta, mas fazem mesmo com o maior amor, com o maior prazer. Para entrar por essa porta. Primeiro, o que é essa porta? A porta do abismo. Presta bem atenção à porta que caminha com Jesus, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Você está vendo aí a diferença? Essa porta estreita, esse caminho estreito, apertadinho, é o caminho da salvação. É o caminho que muitas pessoas percorrem. Uns percorrem de qualquer jeito, de qualquer forma. Outros percorrem só por percorrer, e outros nem querem saber.
E então lhe direi abertamente, nunca. Vocês vão escutar isso de Jesus por quê? Preste atenção nos detalhes desse versículo. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar a vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Vocês deixaram o quê? O caminho estreitinho para caminhar no caminho largo, que é o caminho que das iniquidades, dos pecados que as pessoas fazem. Acha que tudo é normal, tudo agrada a Deus, e vocês sabem que não agrada a Deus. Mas o que pratica? E no dia que você estiver perante a Deus, e Jesus que é santo, Jesus vai dizer isso. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Isso eu espero que vocês nunca queiram escutar isso dos lábios de Jesus. Entendeu? Nunca. É o que eu peço sempre a vocês. Por isso que eu digo, arrependimento, mudança de vida, mudança de espírito. Entendeu? Da água da vida ao teu espírito. Sacia a fome dele, da palavra de Deus, sacia a sede dele, de conhecer Jesus. Para que tu nunca escute isso dos lábios de Jesus. Eu sei que muita gente vai escutar, mas também sei que vocês poderiam o quê? Dar uma chance à alma de vocês. Uma o quê? Uma oportunidade. Ó. E então, vocês sabem por que essas pessoas vão escutar isso? Porque muitas delas têm a palavra de Deus. Muitas delas conhecem Jesus. Preste atenção, ó. Muitas pessoas abrem a boca e falam Senhor, Senhor, cura, fala a palavra de Deus, mas nem todas elas agradam a Deus não, e nem todas elas o quê? Vão para a eternidade, para ficar com Jesus. Presta atenção, ó. Nem todo o que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você está vendo o que Jesus deixou escrito aqui? Nem todas essas pessoas que têm a palavra de Deus, que falam Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Quando Jesus fala isso, Jesus já está citando o pecado da gente. Somos pecadores. Todo dia eu peço perdão a Jesus pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, pela minha vista, pelos meus olhos, pelas minhas atitudes. Todo dia nós pecamos. Aí acho que um pecadozinho desse não pode fazer nós perder o reino do céu. Pode. Uma raiva. Entendeu? Deixa eu ler para vocês. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos-nos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Fazendo a vontade de Deus. Mas olha o que é que elas vão escutar de Deus. Preste atenção. Por isso que eu digo, nem todas as pessoas que estão com a palavra de Deus, nem todas vão herdar o reino do céu. Ó. Olha, preste atenção. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Não adianta só eu estar com a palavra de Deus e ter iniquidade, não. Eu tenho que falar a palavra de Deus e tenho que agir conforme os ensinamentos que Jesus nos concedeu e Deus, graças a Deus que Ele nos concedeu ensinamento. Pensa a gente caminhando sem saber, né? Mas Deus é muito bom. Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque Ele veio justamente nos ensinar. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou soltar mais um sonho. Esse sonho, meus amores, que eu soltei, já foi esse dia. Esse sonho que eu tive, já foi esse dia. Esse dia eu sonhei, né? Só que eu não via, né? Eu não via se era Jesus. Só que eu sonhei que estava organizando, era assim como se fosse uma igreja, e lá dentro dessa igreja chegava pessoas, e ele chegasse, pessoas tudo vestidas de branco, tudo
de roupa branca, as pessoas, né? E ele chegava, uma pessoa, né? Colocava essas pessoas tudinho num banquinho, uma pertinho da outra. Entendeu, meus amores? Quando eu me acordei, eu já fiquei logo pensando. Só que ele me falou alguma coisa, só que eu não me lembro. Entendeu? Mas pelo sonho já dá pra gente imaginar, né? Que o que? É Jesus, o pastor, ele tá consertando as ovelhas dele para poder retirar da terra. Isso aqui pode ter certeza que foi Jesus. As pessoas estavam com as vestes bem branquinhas e elas estavam sentadas num banco, um pertinho do outro, tanto de um lado como do outro. Do outro lado eu nem vi, mas desse lado assim, que era o lado direito, eu vi as pessoas, do lado direito, do lado esquerdo eu não cheguei a ver não. Entendeu, meus amores? Vocês prestem atenção, Jesus está voltando, Jesus está às portas. E vou soltar outro sonho para vocês. Eu sonhei que Jesus escrevia no céu para mim. Eu olhando para o céu e no céu apareceu um nome volta. Apareceu um V, um O, um L, um T e um O, volta. E lá embaixo, acima desse nome, acima não, abaixo desse nome, lá embaixo eu via um M e um I. Jesus está dizendo que está voltando a todo momento. E vocês o quê? Quando a igreja se perante a ele, Jesus está às portas. Jesus espera o quê? Arrependimento da nossa parte. Lá no céu não entra pecado. Entendeu? As pessoas têm que ser o quê? Remida e lavada pelo sangue dele. Pois, meus amores, um bom dia. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Compre uma Bíblia, comece a examinar as Santas Escrituras. Porque através dela nós herdamos, nós entramos no reino do céu. Vou ler aqui em João, só para terminar aqui. Ó. É o que Jesus deixou para a gente fazer. Vou ler para vocês. Pronto. Olha o que é que Jesus pede. Ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Se eu não examinar as Santas Escrituras, vocês acham que eu vou ter vida eterna para sempre com Jesus? Jamais. Se eu examinar e colocar em prática, pode ter certeza que eu vou ter. Ó, examinar é João 5 e o versículo 39. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tu só conhece Jesus aqui nas Santas Escrituras. E é se interessar, né? Se ele vê que tem interesse mesmo, ele se revela. Ó, no versículo 40, o que é que Jesus diz? Jesus já está falando que vocês não têm interesse em conhecer ele, nem tampouco interesse na salvação. Ó, e não querer vir a mim para ter de vida. Jesus fala o que no versículo 39? Que a gente tem que conhecer, mas no versículo 40 Jesus já está dizendo que as pessoas não querem conhecer ele para ter vida eterna. Ó, e não querer vir a mim para ter vida. Você está vendo? Jesus já falou. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, e um bom dia.